Boa tarde, queridos e amados ouvintes do programa Viver Bem e da nossa amada Rádio Catedral. Hoje, mais um programa no ar neste domingo abençoado. Agradeço a todos vocês que participam no programa Viver Bem, nos permitindo essa alegria de estar aí juntinho e contando com a sua audiência. Como vocês sabem, o programa Viver Bem tem na equipe o grupo dos psicólogos da nossa Arquidiocese do Rio de Janeiro, que tem a responsabilidade, que tem como nosso pastor o bispo Dom Antônio Augusto. E uma equipe de psicólogos, que aqui alguns estão no programa Viver Bem, mas uma equipe muito grande que em todos os meses se reúne com Dom Antônio para refletirmos, à luz da ciência, à luz da nossa fé, da nossa catolicidade, temas valiosos, maravilhosos em palestras, em encontros que atualmente estão acontecendo online. E você é nosso convidado, amado ouvinte. É só nos seguir pelo Instagram que você vai saber que em todos os meses temos uma reunião aberta ao público. Hoje, mais uma vez, aqui nos estúdios da Rádio Catedral, eu estou com o Dr. Fausto Josino, ele que é psicólogo clínico, ele é da comunidade Shalom, já faz parte do programa Viver Bem, desse time maravilhoso, e também ele compõe o grupo dos psicólogos da nossa arquidiocese. Já eu vou dar a palavra para ele se apresentar. Antes eu peço que vocês anotem o nosso WhatsApp e que contribuam fazendo perguntas, dando sugestões de tema. Nosso WhatsApp é o 3231-3560, nosso e-mail viverbem@radiocatedral.com.br e o nosso Instagram, gente, PGM Viver Bem. Doutor Fausto Josino, muito boa tarde. Boa tarde, Sônia. É uma alegria estar aqui mais uma vez neste domingo. E estou aqui para mais uma vez poder colaborar e contribuir com o assunto desse domingo, para os nossos ouvintes, Sim, e o assunto de hoje, gente, tema pedido por muita gente, inclusive pelos nossos pacientes também. Então, gente, o tema de hoje é a difícil arte de decidir. E você, que nos ouve agora, é indeciso? Decidir é uma arte? Vamos falar sobre isso, Fausto? E vamos começar com a primeira pergunta. Já que eu perguntei se decidir é uma arte, Dr. Fausto, decidir é uma arte? Decidir é uma arte, porque muitas vezes decidir implica em administrar muitas possibilidades e ter que escolher uma possibilidade dentre várias outras, Então, decidir é uma arte porque eu preciso fazer valores daquilo que realmente compete de uma forma mais plausível para mim, e que possa fazer mais sentido para o caminho que eu desejo tomar e dar rumo à minha vida. Sim, a arte, Quando falamos em arte, lembramos de música, lembramos de pintura, lembramos de recorte, lembramos também da vida, gente. Então, decidir é uma arte? Podemos dizer que sim, porque a vida é um caminho cheinho de oportunidades, escolhas e, consequentemente, tomadas de decisões. A vida é um caminho e já vamos falar sobre isso, claro, nossos objetivos, nossa vida, nossas escolhas compõem realmente a nossa história e que, veja, são recortes. E se pensarmos em artes, pensarmos nos recortes, nos retalhos, dá uma belíssima colcha de retalho, não é? É verdade, dá uma belíssima colcha de retalho. Na verdade,
A nossa vida se constrói por decisões, né? E nós vamos amadurecendo à medida que nós vamos sinalizando para onde nós queremos ir, né? E decidimos ir, né? Então, aquilo que faz mais sentido, aquilo que de fato preenche os meus, não só os meus interesses, mas os meus valores, né? Então, aquilo que preenche os meus valores me leva a fazer as escolhas para que eu possa vivenciá-los de uma forma mais plena e feliz, né? E é verdade, para isso que o Dr. Fausto coloca, claro, no olhar psicológico, nós diríamos que se faz necessário a autoconfiança, que é um fator essencial. Gente, sem autoconfiança, dificilmente faremos as escolhas certas. E é preciso, nós vamos adquirir, nascemos com autoconfiança, porque a gente acaba questionando, porque pegamos isso em nossos consultórios, né? A pessoa indecisa, aquela que tem medo, aquela que não tem coragem, aquela que não ousa viver bem a vida que se tem. Então, a autoconfiança a gente aprende a ter, né? A gente vai, à medida que a gente vai tomando as decisões, a gente vai tendo coragem de continuar tomando as decisões das nossas vidas. Então, à medida que nós vamos nos acostumando e assumindo essa responsabilidade sobre a nossa própria existência, de que nós podemos seguir à frente com as nossas decisões, ainda que com as consequências que nossas decisões tomam, nós vamos, assim, meio que tomando esse protagonismo, né? Isso, exatamente. E é a levada da nossa atitude, né, das nossas escolhas. E por que devemos tomar decisões, Fausto? Porque a vida nos pede, né? É verdade. A vida nos pede tomar decisões. Se a gente se deixa de tomar decisões, a gente deixa de amadurecer. É a vida que nos pergunta. Exatamente. Né? E tomar decisões, então, pode ser um problema enorme para algumas pessoas, né? Porque elas podem, a decisão, trazer consequências ao longo da vida da pessoa. E é por isso que muitos temem. Temem no sentido de se preocupar, ficar indeciso, né? Então, a vida nos possibilita sempre, ela nos pergunta. E todos os dias estamos frente à tomada de decisões. Hoje mesmo, Fausto, quando eu abri o guarda-roupa para me arrumar, para vir para o programa, eu pensei assim, eu coloco uma camisa branca ou essa camisa azul? Então veja, é uma decisão, acabei escolhendo a branca, porque a branca é paz, a branca reflete esse amor, essa alegria, e nós somos sempre uma folha em branco, e podemos escrever sempre uma forma bela de viver a nossa história de vida. Com certeza. A gente está sempre podendo se redescobrir, né, em nossas decisões e construindo uma história a partir daquilo que nós decidimos sobre a nossa vida, né? E se acreditarmos que nessa folha em branco, como você falou, podemos construir uma belíssima história, nós estaremos mais autoconfiantes para poder, de fato, ter a coragem de tomar decisões nas nossas vidas, né? E confiando, acreditando de que em cada decisão é um novo caminho, é uma nova história e uma bela história que pode ser construída na nossa vida. É verdade. Chegou aqui uma pergunta vinda da produção, não tem identificação, e eu já lhe pergunto, Dr. Fausto, tomar boas decisões significa não ter sofrimento? Não, né? Tomar boas decisões às vezes implica em assumir certas consequências que trazem sofrimento, né? Eu fiquei pensando sobre isso quando você foi perguntando. Eu fiquei pensando, né? Um pai e uma mãe muitas vezes precisam educar os filhos e às vezes precisam repreender os filhos, né, para que os filhos possam não escolher certos comportamentos, né? Às vezes estão descobrindo, dependendo da fase, o estágio
de crescimento do filho, eles estão descobrindo certas coisas, né? E os pais, eles precisam repreender para que os filhos não repitam certos comportamentos que podem prejudicá-los futuramente. E muitas vezes essa escolha pela repreensão não é agradável, traz um pouco de incômodo, até um pouco de sofrimento, porque vê o filho também, às vezes, não querendo passar por aquilo, né? Mas por entender que é necessário, né? E por um valor maior, que é a própria educação do filho, os pais muitas vezes se dispõem a passar por essa situação. Então, passam por um certo sofrimento em vista de algo maior, que nesse caso é a própria educação da criança, né, ou do filho, né? Então, isso passar pelo sofrimento de escolher, tomar uma decisão e sofrer com a decisão, por mais boa que ela seja, ela é possível e acontece, né? É verdade. Somos humanos, né? Somos humanos, com certeza. Então, por que algumas decisões são tão difíceis para algumas pessoas? Então, algumas decisões são difíceis porque, às vezes, são as possibilidades que se apresentam para se escolher, elas são carregadas de muito valor. E tomar uma decisão significa abdicar de todas as outras possibilidades. E muitas vezes a pessoa não gostaria de abrir mão dessas possibilidades, né? Porque vislumbrar algo bom também nessas possibilidades. Mas, às vezes, é preciso olhar e tomar, fazer essa escolha que implica ser uma coisa só, né? Não dá para abraçar tudo de uma vez, né? E é preciso fazer certas renúncias às vezes, né? É verdade, a produção do programa já nos avisa que falta um só minutinho para entrarmos no intervalo, mas eu quero complementar. O Dr. Fausto Josino falou com muita propriedade, né? Afinal, um psicólogo clínico experiente, né? E lida com essa indecisão do paciente, a angústia, né, do paciente. E eu quero dizer também que muitos fatores podem influenciar essa tomada de decisão se tornando tão difícil. E um dos fatores, Fausto, como você coloca e a gente aprende bem na clínica, é quando na investigação, na análise clínica da história de vida do paciente, nós identificamos que aquele paciente teve pais super protetores. Gente, é apenas um dos fatores. Outro fator também são as críticas recebidas. Quanto mais críticas uma pessoa tenha recebido na sua história de vida, pelas escolhas que ela fez, possivelmente ela se torne mais insegura e isso cria a dificuldade dela tomar decisões. Junto comigo, abordando o tema bem interessante, o tema A Difícil Arte de Decidir. Eu estou com o psicólogo clínico, Dr. Fausto Josino, que é da comunidade Shalom e que é psicólogo clínico e tem consultório aqui pertinho. No final ele vai dar o recadinho dele. Gente, o programa está muito bom. E aqui nos chega uma pergunta muito interessante, né? Nós estamos falando das dificuldades, como tomar decisão se torna tão difícil e leva tantos pacientes aos nossos consultórios. Às vezes nos chega com uma ansiedade generalizada, um transtorno de ansiedade. Na investigação clínica, nós vamos ajudá-lo nesse caminho a identificar que muitas das vezes essa dificuldade de tomar a decisão não é a decisão certa, é a decisão de tomar uma atitude, está na sua história de vida, na forma como essa pessoa que hoje é um adulto, ela viveu e foi pressionada nas suas relações, né, sejam familiares, sejam com amigos, e às vezes, vejam, não precisa de intervenção medicamentosa.
Na psicoterapia, nós temos condições de identificar, de ajudar o próprio paciente a identificar os gatilhos dessa, vamos dizer, deste sintoma que não é doença, né, doutor Fausto? A pergunta que nos chega é como o acompanhamento com um psicólogo na psicoterapia poderia ajudar a uma pessoa que tem dificuldade de tomar decisões. Então, o acompanhamento psicológico, né, pode não só incentivar e encorajar a pessoa a se deparar com essa situação, né, com essa indecisão que às vezes o paciente ele se apresenta, né, mas ele se responsabilizar pela, como é que eu posso dizer, pela sua... Ser responsável mesmo pelas respostas que a vida o pergunta, como você mesmo, né, doutor Fausto, coloca. Sim, sim. Ele se responsabilizar pelo que a vida pergunta, né, e assim ele tomar realmente a iniciativa, né, de tomar decisões, como o exemplo que a Sônia falou da superproteção, né, que muitas vezes, né, a pessoa ela não tem a coragem de, por iniciativa própria, tomar certas decisões, porque ela foi educada, né, não por maldade, né, mas foi educada por um excesso de zelo, às vezes, né, a ser dessa forma, né, a só, de certa forma, receber certos direcionamentos, mas não a ser iniciada a tomar a posse e a gestão sobre a própria vida. Sim, né? Ser protagonista, Exatamente. Né? Assumir as rédeas da própria vida. Então a pergunta que foi, como o acompanhamento com um psicólogo pode ajudar o paciente que vive nessa angústia, nessa ansiedade de tomar decisões em sua vida? Eu gostaria de complementar dizendo aos nossos ouvintes, Fausto, que a psicoterapia torna a pessoa mais consciente de quem ela é e das suas potencialidades, porque é sobre isso que nós trabalhamos, né? Nós vamos investigar e ajudar esse companheiro existencial a enxergar as suas próprias potencialidades humanas e, consequentemente, vai se obtendo maior autocontrole, autoconhecimento e autoconfiança. Então veja, se um paciente ele obtém pelo menos esse autocontrole, autoconhecimento e autoconfiança, ele já está preparado para decidir, tomar atitudes. Só complementando, porque sua colocação foi brilhante. Mas uma das perguntas eu achei bem interessante, essa é até de um ouvinte que participa sempre, que é o Sebastião, lá de Botafogo. Ele é um grande ouvinte do nosso programa. Então agradecemos a participação do Sebastião e ele pergunta assim: o que é então a indecisão? É simples, né? Mas é uma pergunta achei interessante. A indecisão é se deparar com várias situações e possibilidades e não saber o que escolher. Sim, né? É verdade. Então, é um sinal até de falta de confiança em si mesmo, não é isso? Sim, é um sinal de falta de confiança, né? Medo de errar. Exatamente. Exatamente. Então, ser uma pessoa muito indecisa pode ser característica de algum transtorno psicológico? Não necessariamente, né? Sim. A pessoa pode ter indecisões por uma questão de história de vida, né? Exato. Então, basta apenas revisar essa história e dar um posicionamento diante do que até então não se tomou, né? Para que a vida possa dar continuidade, como foi se dito, respondendo ao que a vida pede. É verdade, né?
E até porque, ao ouvinte que nos pergunta, né, para considerarmos um transtorno psicológico, deveríamos observar, ter uma avaliação e deveria ter outros sintomas, né? Então, como nós vimos na prática clínica, as questões da indecisão, da angústia, né, geram sim essa ansiedade, geram angústia, geram medo. E é podemos dizer, um dos motivos que mais levam atualmente as pessoas a buscarem a terapia, não é mesmo? Então, como a psicoterapia pode ajudar as pessoas indecisas? Então, a psicoterapia pode ajudar fazendo, meio que instigando aquilo que é de potencialidade dentro da pessoa, né? A pessoa, ela se deparar consigo mesma e ver que ela tem essa potencialidade, é possível para ela tomar e gerir, né, as suas decisões, né? E diante daquilo que vai se apresentando na vida, ela ir identificando que realmente a vida se dirige para ela, né? E ela pode também, na sua liberdade e com responsabilidade, Sim, responder à vida, né? Responder à vida com autoridade, inclusive. Né? Gostei disso, muito bom, com autoridade. E como lidar, Fausto, com a consequência das nossas decisões? Então, primeiramente, assumindo-as, né? Assumindo as consequências, né? Porque as nossas decisões, elas geram consequências. Então, muitas vezes a gente tem medo de tomar decisões porque imagina que a consequência vai ser negativa, a gente pensa no sofrimento que causará e às vezes a gente quer se esquivar desse sofrimento. Mas, à medida que essa decisão que que queremos tomar ou que tomamos, ela é carregada de sentido, de um valor para as nossas vidas, nós somos capazes de ter coragem de assumir as consequências, ainda que possa, inclusive, trazer algum tipo de sofrimento, né? Mas que é em vista, né, desse fim, né? Desse fim que em si mesmo é carregado de sentido. Muito bacana essa resposta, com muita propriedade. Chega uma outra, me parece até que você já respondeu, mas se chegou, eu vou lhe perguntar. E quando, doutor Fausto, a decisão que tomamos demonstra não ter sido a melhor? Às vezes acontece, né? Acontece. E eu vejo assim que a gente não deve temer decidir, né? A gente não deve temer decidir. Ainda que nós descobramos que a decisão que nós tomamos não foi a melhor possível, na verdade abre-se uma outra possibilidade, que é a possibilidade de descobrir que, de fato, existe uma decisão que pode ser melhor. Sim, né? E a maturidade Exatamente. Aí, né, dessa experiência. Exatamente. Então abre-se uma possibilidade para tomar uma nova decisão que seja mais acertada, mais carregada de valor, de sentido, né, de uma certa coerência, né, e que vá atender às necessidades, né, daquela pessoa. Sim, então, para complementar, eu diria que as nossas escolhas erradas, né, como aqui a pergunta traz, que quando a decisão que tomamos não é a certa, então vamos chamar de escolhas erradas. Que as nossas escolhas erradas, gente, elas não determinam quem somos. Porque nós, pessoas humanas, filhos de Deus, somos muito mais do que uma escolha. A vida é um caminho, e se é um caminho, claro, teremos sofrimento, teremos sacrifício, mas teremos, sobretudo, a oportunidade de escolher novamente e acertar. É importante olhar a vida dessa forma, é importante ver a luz, olha para o céu, né? Olhar para o céu, olha em volta, olha o que temos e saber que é muito melhor tentar
e identificar que não foi a escolha certa do que parar na vida e deixar a vida escorrer entre os dedos. Infelizmente, gente, infelizmente é porque o programa Viver Bem está terminando. É só um minutinho para que você faça a sua despedida. Dê uma dica aos nossos ouvintes, uma palavra e o seu contato onde você atende, Dr. Fausto. Então, a palavra que eu direciono aos ouvintes, né, é que não se intimidem de tomar decisões, né, porque ao decidir se abre um campo de oportunidades, né, e se pode descobrir ainda mais o quanto a vida é bela. Né, o quanto a vida é bela. Então não tenha medo de tomar decisões e descobrir a beleza da vida que se apresenta para nós no nosso dia a dia, em cada instante, nos nossos relacionamentos, né, na nossa vivência cotidiana. Né, então é isso. E onde você atende? Eu estou atendendo agora na Clínica Viktor Frankl, né, que bacana. no Largo do Machado. Né? Que pertinho da rádio, né? É perto da rádio, né? E... Online e presencial? Sim, Fausto? online e presencial. Muito bom. E também atendo pelo telefone, entrando em contato com o meu WhatsApp, né? 98410-1011. Muito obrigada. Se não conseguiram pegar o telefone do Dr. Fausto, entre em contato aqui com o programa Viver Bem, que a nossa produção é maravilhosa e está sempre disposta a ajudar. Gente, a gotinha da reflexão da semana eu também quero deixar, depois dessas palavras belíssimas, que a vida é bela, como o Dr. Fausto coloca, eu digo, hoje é um dia especial, é mais um dia que devemos respirar e agradecer porque estamos vivos e temos escolhas a fazer. Vamos então lembrar, gente, que cada dia da nossa vida ela é único. E é uma oportunidade que temos hoje que não se repete. Para quê? Para a gente viver bem a vida que a gente tem. Um abençoado domingo a todos e até o próximo programa.